fenômenos. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum se manifestam por toda parte, revelação de uma vontade livre e inteligente, como sua causa. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provaram essa força pode entrar em comunicação com homens por meio de sinais materiais. Essa força, quando interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corpóreo do homem. Assim foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos suas marcas em todos os povos e todas as épocas. Atualmente, suas comunicações são genéricas e evidentes em todo o mundo. Os espíritos anunciam que é chegado o tempo de marcado pela providência para a manifestação universal, que por serem eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, iniciando uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro dos Espíritos é a seleção de seus ensinamentos. Foi escrito sob o comando de editado por espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional livre de preconceitos de sistema. Não há neste livro nada que não seja expressão fiel do pensamento dos espíritos e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica dos assuntos e com a observação em forma de algumas partes da redação são o único feito daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Entre os espíritos que contribuíram para a realização dessa obra, há vários que viveram na Terra em diversas épocas, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertenceram por seus nomes e nenhum personagem cuja lembrança tenha sido guardada para a história. A sua grandeza é atestada pela doutrina que pregam e por sua comunhão com aqueles que portam seus nomes venerados. E em termos que os quais nos deram por escrito e por intermédio de diversos médios. A missão de escrever este livro ocupa com zelo e perseverança o trabalho que empreendeu com nossa ajuda, pois com esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se ergue e que um dia deve unir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Porém, antes de divulgá-lo, iremos revê-lo juntos, a fim de verificar os detalhes. Estaremos contigo sempre que te pedires para ajudar aos teus outros trabalhos, porque este é apenas uma parte da missão que foi confiada a um de nós, que já te revelou. Entre os ensinamentos que recebeste, há alguns que deve guardar só para ti. E a segunda ordem, avisemos que quando tiver chegado o momento de publicá-los, quando esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando avisamos. Colocarás no início do livro o desenho da videira que fizemos para ti, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito encontram-se neles reunidos. O corpo é a videira, o espírito é a seiva, a alma e o espírito unidos à matéria são o bago. O homem eleva o seu espírito ao mais alto grau de depuração através do seu trabalho, e tu sabes somente pelo teu trabalho no corpo, e o espírito adquire conhecimentos. Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, principalmente de pessoas excessivamente interesseiras. Irás encontrar inclusive entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram frequentemente por malícia ou por ignorância semear a dúvida. Mas continua sempre, crê em Deus e caminha confiante, aqui estaremos para te encorajar. E está o dia próximo que a verdade ecoará por toda parte. A verdade de certos homens que pensam tudo saber e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que visarem o grande princípio de que Jesus irá emanar
O mesmo sentimento de amor ao bem, unindo-se ao laço fraternal que abraçará o mundo inteiro, deixarão de lado as discussões mesquinhas para se ocuparem somente das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundamento para todos os que receberam as comunicações dos espíritos superiores, é com essa perseverança que conseguiremos obter o fruto dos seus trabalhos. O prazer que sentirá ao ver a doutrina propagar-se e ser compreendida será para ti uma recompensa cujo valor saberás integralmente, talvez mais no futuro do presente. Portanto, não te inquietes com os espinhos e as pedras que os incrédulos e maldosos semearão em teu caminho. Mantenha confiança, pois com ela alcançará o objetivo que merece ser ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só ajudam aqueles que servem a Deus desinteressadamente e com humildade. Repudiam qualquer um que procure no caminho do céu um degrau para todas as coisas do céu, da terra. Eles afastam dos orgulhosos, dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as caridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para mais fazer compreender a luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Francis, Franklin e Cyberborg. Prolegômenos.